Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui da nossa análise de fechamento de mercado e da nossa análise diária. Antes de mais nada, como de costume, se você não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para o YouTube toda vez que tiver um vídeo novo aqui, para que ele te entregue em primeira mão, certo? E também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, que é links de materiais de estudo, aqui no YouTube mesmo, e também o nosso grupo do Telegram, que é o nosso grupo de estudo, e o nosso grupo de materiais, que é o nosso grupo de discussão, que a gente fica lá de segunda a sexta-feira, sempre conversando aqui sobre a nossa análise de mercado, certo? Um sempre ajudando o outro. Então, se você não participa ainda lá com a gente no grupo do Telegram, eu vou estar te convidando para que você entre lá e comece a participar com a gente, beleza? Então vamos fazer nossa análise aqui de fechamento de mercado do nosso dia 27 de abril, nossa segunda-feira. Mas antes aqui, eu vou voltar um pouco o gráfico para que você visualize, né, as nossas métricas que a gente traçou do dia anterior. Então eu vou traçar aqui, ó, mais uma linha de tendência de alta, que a gente também tinha traçado em relação no dia anterior, e uma linha de tendência de baixa aqui que a gente também tinha pego como métrica para a gente poder estar operando mais aqui na frente, certo? Então eu vou esticar um pouco mais o gráfico aqui para frente para que a gente consiga visualizar o que foi que aconteceu nessas nossas linhas. Então eu vou estar esticando um pouco mais aqui para frente, beleza? Essa linha de tendência de alta aqui, na verdade ela veio aqui já rompendo, então ela não serviu de nada aqui pra gente. Então eu já vou estar tirando ela aqui para que a gente faça uma análise com o gráfico mais limpo possível, certo? Quanto mais limpo o gráfico ficar para você fazer a operação, melhor é, porque você vai conseguir visualizar melhor como que está formando os nossos candles, como que está formando nossos padrões. A gente consegue verificar os nossos pontos principais de entrada aqui de microestrutura de mercado, certo? Que é da nossa análise. Então fica um pouco melhor para que você consiga realmente tirar proveito desse mercado, que é muito melhor a gente utilizar a nossa análise aqui do Price Action do que estar utilizando um monte de indicador que vai indicar para a gente sinais completamente atrasados de análise, certo? Obviamente, se você utiliza e acha bom isso, e está te dando lucro, obviamente, não adianta você só achar bom e não está te dando lucro, então se estiver te dando lucro, eu vou recomendar que você continue utilizando ele, beleza? Então vamos fazer aqui nossa análise do mercado, o que foi que aconteceu no nosso dia 27 aqui, certo? Então logo no nosso ponto de abertura aqui, se a gente aplicou a nossa estratégia, aqui para o preço poder buscar nossas métricas aqui de abertura de mercado, certo? Então aqui ele esticou 50 pontos para cima, a gente fazia uma compra aqui, certo? Então comprando a gente simplesmente vai com o preço e aqui logo na abertura do mercado a gente teve uma variação aqui de mais ou menos, vamos fazer uma análise aqui, ó, de 940 pontos, certo? Aqui teve muita gente lá no grupo também que a gente estava fazendo essa análise de abertura. O pessoal fez a compra aqui, de acordo com a nossa análise, nossa estratégia de abertura, e simplesmente foi com o preço, só que ele entrou em leilão, certo? E nesse entrar em leilão, na hora que ele já voltou com uma queda aqui do preço, certo? E nessa queda do preço aqui, a gente acabou, digamos que deixando de ganhar um pouco. A gente não perdeu, porque a gente já ganhou no momento de abertura, mas a gente perdeu porque ele travou lá para cima e tendeu a retornar aqui, fechando, começando a abrir o próximo candle aqui mais ou menos 560 pontos. Então quem pegou aqui mais ou menos no meio do caminho, pegou aqui mais ou menos uns 350, 400 pontos, vamos colocar aí mais ou menos, certo? Que aqui o preço no momento de abertura do mercado ele foi muito rápido, já buscando a nossa alta. Aí ele entrou em leilão aqui e já retornou o nosso preço nesse nível, certo? Então aqui, se você perceber, eu vou puxar ele um pouco para trás aqui, se você perceber, ele pegou a nossa máxima, ele foi até a nossa máxima do dia anterior, que foi a nossa análise que a gente já tinha feito, certo? E depois disso o mercado ele desceu aqui, certo? Então ele descendo, qual que é as métricas que a gente tem aqui de operação? As métricas que a gente tem de operação aqui é um fechamento de gap, como sempre a gente faz, certo? Ele desce lá, fecha o nosso gap, obviamente ele teve a linha aqui que ele segurou um pouco, que usou como a nossa linha de 75% do dia anterior, ele utilizou como sendo o nível de suporte, então em nível de suporte aqui a gente pensa em compra, certo? Mas como eu sempre falo para vocês lá dentro do grupo, aguarda de 2 a 3 confirmações nesses pontos de suporte e resistência para que você dê a entrada no preço, não simplesmente chega, espera chegar aqui, ele chegou aqui, você já faz a compra. Verifica se tem algum ponto, tanto lá atrás, se tiver algum ponto lá atrás
que está indicando alguma microestrutura de mercado, você sim pode vir aqui e fazer uma compra nesse nível. Por quê? Porque você está visualizando lá atrás que tem alguma coisa que ele vai segurar nesse nível. Obviamente, se ele romper, você coloca o dedo no stop, certo? Porque aqui, se você for para perceber, a gente está numa tendência de baixa, tá? Se a gente está numa tendência de baixa, chegando próximo ao nível de suporte, a gente, se você for parar para pensar, que eu sempre falo, vai com a tendência, você vai estar operando comprado contra a tendência. Então, para você operar comprado contra essa tendência principal aqui, que era de queda, você precisa ter alguns pontos específicos que vai indicar para você que ele vai segurar ali. E a gente consegue visualizar isso sim, se a gente aplicar nossas técnicas aqui, que eu já deixei em vários vídeos aqui, explicando como que a gente faz para poder estar pegando esses pontos de entrada, certo? Então é muito importante que você entre aqui no canal e assista todos os vídeos, que nesses vídeos eles estão explicando para você, para que você, explicando o melhor caminho que você consegue estar fazendo essas visualizações, certo? Então depois aqui ele chegou nesse nível e fez uma indicação de um doji aqui pra gente, certo? Então no doji o que a gente pensa? Se ele está fazendo um doji perto de uma linha aqui de suporte, vindo o preço de cima para baixo, ele é um suporte, certo? Se ele está fazendo perto de uma linha de suporte, a gente pensa em compra a partir do ponto de rompimento, certo? Para a gente poder tentar buscar preços mais altos. Então, se ele rompeu aqui, a gente simplesmente aguarda. Se ele rompeu, a gente vai com o preço tentando sempre fracionar o mercado para tentar pegar os melhores preços que o mercado ele vai indicando para a gente, certo? Então a gente saia desse ponto, vinha para esse daqui, se ele passasse rompendo, a gente simplesmente ia com ele para cima. Como vocês podem observar, ele teve uma retração aqui do mercado, o preço não deixou ele subir, seguir subindo aqui e indicou essa nossa zona de proteção de preço aqui, que indica que o mercado está segurando bem, mais ou menos aqui nesse nível, certo? Que seria esse nível aqui de fundo. Por isso que ele segurou bem aqui nesse nível aqui também, certo? Então digamos que aqui a gente teria uma lateralização. Ó. O preço desceu, tocou, subiu, desceu de novo, subiu de novo. Ó. A gente já tem aqui 3 confirmações. Aqui o preço já tendeu a segurar. Então a gente tem 1, 2, 3 confirmações em cima, 2 confirmações embaixo, a gente dentro de uma lateralização. Lateralização, como que a gente opera? A gente espera o preço chegar embaixo, a gente compra aqui embaixo para poder sair lá em cima. Então lá em cima a gente pensa em venda. Vendeu lá em cima, vai descer com o preço. Ó. Se ele deu um rompimento aqui, você por acaso estava comprado aqui nesse nível, você faz a nossa estratégia de reversão de mão. Se a gente já tem alguns pavis aqui, ó, esses nossos pavis, zona de proteção de preço que ele indicou para a gente, onde que vai ser o nosso preço que a gente vai estar fazendo a nossa reversão de mão? Vai ser aqui, ó, a partir do último fundo que ele está indicando aqui para a gente, descolado do preço, certo? Então, se a gente estava comprado aqui nesse nível para tentar buscar o nosso preço lá em cima, certo? Que é a nossa estratégia de lateralização. Se você estava comprado aqui pensando em buscar uma alta, se você for parar para pensar, é um risco-retorno muito bom aqui para a gente poder estar se arriscando no mercado, certo? Por quê? Porque o nosso stop vai estar bem curto e o nosso ganho vai estar bem longo. E normalmente quando ele está dentro de uma lateralização, ele sempre tende, antes de romper, bater de um lado para o outro. Então por isso que compensa a gente numa lateralização da entrada na operação. Muita gente que está iniciando, se você está iniciando, eu vou dizer isso também por você, as pessoas têm medo, quem está iniciando tem medo de operar em mercado lateralizado, com medo de pegar esse rompimento, certo? Só que não conhece a nossa estratégia aqui, Mega Scalp, para poder estar operando. Então a nossa estratégia é o quê? Se a gente comprou aqui e o mercado rompeu, aqui vai estar o nosso stop, certo? Se a gente comprou, eu vou até colocar aqui com uma cor verde, ó. Você fez uma compra tentando buscar uma alta. Aqui está o nosso stop. Eu vou colocar em vermelho para poder representar para você um stop. Então, se o preço ele tendeu a descer, a gente estopa. Sim, estopa a operação. Se a gente está comprado com um contrato nesse nível, a gente vai vender 2 contratos nesse nível. Por quê? Porque ele vai pegar aqui, vai estopar a nossa compra com uma ordem de venda e vai continuar com uma outra ordem de venda aberta. Então, ó, se você observar, o preço, essa distância aqui, ele já pagou nesse nível. E o que der de lucro abaixo, a gente coloca no bolso, certo? Eu vi que teve gente no grupo que esses dias comentou que fez essa técnica aqui de reversão de mão e deu certo, certo? Então é muito bom, é muito importante que você pegue essa técnica aqui e pega no simulador e tenta operar dentro do simulador para que você consiga visualizar essas nossas variações. Geralmente quando o preço está lateralizado ele tende a romper forte, tá? Então nesse rompimento forte que geralmente ele dá, a gente consegue fazer essa reversão de mão. Então é uma estratégia
que é muito boa para você estar utilizando aqui no mercado, certo? Depois que ele rompeu, ele veio buscar na nossa linha de tendência de baixa aqui que já estava rompida, certo? Essa nossa linha de tendência de baixa que ele já estava rompido lá, porque ele já abriu o preço mais alto, só que ele utilizou aqui como sendo um nível de suporte para ele, porque se ele vem de cima para baixo, ele tocou lá, usou como nível de suporte, ficou trabalhando aqui, certo? Em cima dele, até que ele rompeu essa nossa entrada aqui. Na verdade, a gente não daria entrada aqui, porque ele estaria muito próximo a essa nossa linha de 75% da movimentação. Então, nossa entrada, ela seria a partir do momento que ele passasse para cima, certo? Então, a gente sempre tem que analisar, ó, porque aqui a gente estava numa zona de proteção de preço, ó. Isso daqui tudo é uma zona de proteção de preço. Então, para o preço vir aqui só para testar aqui e tender a descer, seria muito fácil para ele poder fazer isso. Então, o nosso nível de compra é sempre a partir do ponto de rompimento. Então, aqui a gente não ia pensar em compra em outro lugar. E aqui vocês podem ver que ele fez um Marubozu aqui bem forte. Tanto é que aqui a nossa máxima aqui foi junto com o fechamento desse candle e ele já indicou continuidade na movimentação. Então, descolado do preço aqui, a gente simplesmente faz uma compra também e vai embora com o preço, beleza? E até onde que a gente vai embora com o preço? A gente pode ir até esse nosso nível aqui que a gente tinha usado da nossa lateralização passada, certo? Então a gente precisa sempre estar verificando isso, onde que a gente pode estar dando os nossos pontos de saída, beleza? Depois disso ele segurou aqui entre 75% e os nossos 100% um pouco mais aqui para cima, da movimentação do dia anterior. Então aqui ele ficou um pouco mais complicado para poder estar operando, certo? Então os únicos scalps que a gente conseguiria fazer era dentro da nossa região de doji. Ó, de doji, sempre quando ele está no meio da movimentação, o doji é um bom ponto para a gente poder estar fazendo scalp, certo? Então sempre quando indicar doji, ó, você tenta fazer operação nele, certo? Operações curtas, operação de scalp mesmo, tá? Você consegue observar aqui que ele já começou a puxar um pouco lateral aqui no meio de uma movimentação, você procura doji. O doji ele vai te informar que ali você consegue estar fazendo operação de scalp nele utilizando aquela nossa técnica do vídeo que eu já expliquei anteriormente, certo? Então se você não viu esse vídeo, eu vou estar deixando ele aqui na descrição também, o doji, como que você faz para poder estar operando com a nossa técnica Mega Scalp, beleza? Então depois disso, ó, o preço teve um rompimento aqui e não continuou a nossa movimentação mais lá para baixo. Então ele simplesmente fez um engolfo aqui, ó, um engolfo no meio do caminho. Engolfo no meio do caminho é um pouco arriscado a gente também estar operando, certo? Obviamente, a gente poderia ter observado lá atrás se tinha alguns subníveis aqui de suporte e resistência para que a gente consiga estar operando. Só que esses subníveis aqui eu não estou colocando ainda, não estou inserindo no nosso gráfico, que tem muita gente que está iniciando agora, então a gente precisa estar com o gráfico mais limpo possível. Para quê? Para que vocês consigam observar que com o gráfico limpo a gente consegue ganhar dinheiro também, beleza? Então depois disso ele fez uma indicação de engolfo e a partir do ponto de rompimento, não do rompimento do engolfo, tá? Do rompimento dessa máxima aqui, ó, que estava lá anterior, que se você observar também foi mais ou menos a máxima anterior lá, a partir do ponto de rompimento a gente pensa em compra para poder tentar buscar o nosso nível de máxima se ele romper, certo? Então aqui no caso ele indicou um engolfo para a gente tinha já nossas métricas lá de fundo, então a partir do ponto de rompimento a gente pensava em compra e aceitava que o preço desse pra gente, certo? Aqui é operação rápida, sempre pontos de rompimento é operação rápida de scalp, beleza? E depois disso o preço já tendeu a segurar numa lateralizada, fez mais indicação aqui de doji, que a gente pode estar fazendo operação também, de acordo com a técnica Mega Scalp. Então aqui a gente teve vários pontos que a gente poderia estar operando, certo? Então se você não viu essa técnica ainda, eu vou deixar o vídeo aqui, o link do vídeo aqui na descrição desse nosso vídeo aqui, desse nosso estudo, certo? Então depois disso o preço tendeu a ficar trabalhando aqui em ondas, ó, fazendo topos mais baixos para a gente indica a tendência de baixa sempre, certo? Então a gente teria, deixa eu fazer uma outra linha de tendência aqui, a partir desse ponto aqui a gente teria topos mais baixos, ó, como a gente pôde observar que ele foi seguindo, até que ele deu um rompimento desse fundo saindo para buscar esse ponto aqui, que era mais ou menos esse ponto, e eu até comentei lá com o pessoal também em relação aos nossos pontos de rompimento aqui, que dava para pegar uns 200 e poucos pontos, teve gente que acabou pegando também essa operação aqui de venda no ponto de rompimento, certo? Depois disso, o preço ele tendeu a dar uns repiques aqui e respeitou essa nossa linha de tendência de baixa que estava traçado lá atrás. Até que ele veio aqui, tendeu a buscar o fundo de novo, subiu para poder testar, não rompeu, desceu de novo até que ele chegou num ponto e rompeu. Se aqui a gente estava vendido, tá? Se nesse nível aqui a gente estava vendido, a gente utiliza também nossa técnica de reversão de mão, tá? A gente descola um pouco aqui do preço, sempre descolado do preço em qualquer nível do ponto de rompimento e simplesmente vai com ele
reverte a mão aqui se você estava vendido, que nem eu falei aqui, se você estava vendido, você compra a partir do ponto de rompimento e tenta ir embora com o preço. Se o preço não indicar que vai começar a subir e vai tentar descer, você simplesmente stop a operação e aguarda a próxima oportunidade, tá? Não deixa o preço dar na tua cara sempre, beleza? Então tem pontos específicos que a gente vai operar com um pouco mais de contrato e pontos específicos que a gente vai operar com um pouco menos de contrato. Obviamente que para quem está iniciando, eu indico sempre utilizar apenas um contrato em todos os pontos aqui de operação, certo? Para que você consiga cada vez testar um pouco mais o mercado, certo? Então você testando o mercado, você vai ver quais são os pontos que você pode dar entrada, que você não deveria ter operado. Então a gente utiliza uma margem bem pequena ali para que você não leve porrada do mercado, certo? Então depois disso, o preço a partir daqui vamos colocar aqui umas 4 horas, começou a segurar bem aqui, já indo a caminho do nosso fechamento de mercado, certo? Então agora eu vou riscar as nossas linhas pensando já para o nosso dia 28 de abril nas nossas operações. Então eu vou riscar aqui a nossa mínima, seguindo sempre as nossas métricas aqui que a gente risca, certo? Então tem nossa mínima, nossa máxima movimentação. Com o uso da Fibonacci aqui, vou riscar 50% da movimentação desse nosso dia, para a gente poder traçar as nossas linhas de suporte e resistência, certo? Então a gente tem ali 50% da nossa movimentação e a gente vai riscar também 25% e 75%, que são as nossas métricas básicas aqui de operação, beleza? Obviamente são métricas básicas, mas não são poucos pontos para que você consiga dar entrada para poder estar tirando dinheiro. Apesar de ser básico, ele funciona muito bem, beleza? Tem muita gente que já está tirando dinheiro desse mercado utilizando essas nossas métricas aqui, beleza? Então é importante que você sempre risque essas nossas linhas principais aqui e coloque de acordo com as nossas cores aqui que a gente também faz para que você consiga visualizar, caso eu poste lá alguma coisa no grupo do Telegram, você consiga visualizar essas nossas tendências, beleza? Então aqui eu vou estar colocando uma linha de tendência de alta nesse nível aqui, certo? E se você não viu ainda como que faz para poder riscar as nossas linhas aqui de suporte e resistência, aqui no vídeo, na descrição do vídeo também vou deixar o link dela para que você consiga pegar lá também e assistir e verificar como que a gente faz para poder estar traçando essas nossas linhas de suporte e resistência, certo? Então o que a gente vai ter aqui pensando para o dia 28 de abril? Caso o preço venha já continuando essa lateralização aqui nesse nível, pode ser que ele já busque aqui tendências de alta, antes de dar uma repicada aqui mais ou menos, certo? Segurando um pouco nesse nível, pode ser que ele busque um pouco esse nível aqui também, até ele indicar a nossa continuidade de mercado, até mesmo um possível rompimento. Se romper, a gente traça nossas métricas lá de suporte e resistência, que nem a gente faz aqui, e vai sempre replicando lá para cima, que essa nossa estratégia aqui para poder replicar lá para cima também está dentro do nosso vídeo de estudo de suporte e resistência, tá? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso o preço ele tenda a buscar aqui, rompendo essa nossa linha de tendência de baixa, a gente simplesmente vai com o preço tendendo a buscar aqui o nosso alvo, certo? Caso ele rompa, caso ele chegue aqui no nosso alvo, a gente simplesmente aguarda uma definição do mercado, porque eu sempre falo para vocês em todos os vídeos que se ele bater o nosso alvo, a gente precisa aguardar uma definição de mercado, porque ele pode tanto subir como pode vir descendo aqui, certo? Então a gente aguarda uma definição e depois começa a fazer as nossas operações. Obviamente, se ele indicar aqui e aqui atrás alguns pontos para você que você pode estar fazendo a operação, faça a operação. Obviamente, tem que aproveitar dos momentos de mercado, mas aqui, para quem está iniciando, eu recomendo geralmente estar aguardando uma definição do mercado, se ele vai subir ou descer, para depois a gente tomar uma decisão para poder ir com o preço, certo? Caso ele desça aqui e busque esse nosso nível, pode ser que ele encontre aqui alguns pontos que ele vai encontrar uma certa dificuldade, pode ser que ele rompa também direto, certo? Rompa direto ou ele vem aqui fazendo testes, obviamente, aqui na frente, fazendo esse tipo de teste aqui antes de dar um rompimento. Então, dando um rompimento, a gente simplesmente fraciona e vem com o preço, certo? Se você observar aqui atrás, aqui ele está aberto para a gente poder fazer a operação, ele só teve uma lateralização aqui de mercado. Então, se ele descer, pode ser que ele venha buscando outros níveis aqui mais baixos, certo? Então a gente já sempre acompanha os níveis de preço. Se ele vier buscando a nossa mínima aqui de mercado, a gente simplesmente vem a favor da tendência principal, que é se ele está em tendência de baixa, a gente sempre pensa em fazer operação de venda. Se ele está em tendência de alta, a gente sempre pensa em fazer operação de compra. E caso ele rompa também esse nível aqui, a gente pega aqui nossas métricas também de operação, certo?
e vai replicando aqui para baixo e sempre seguindo a tendência do preço principal, certo? Analisando sempre lá atrás onde o preço pode vir estar repicando aqui nas nossas operações, beleza? Então, se você não se inscreveu no canal ainda, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para o YouTube, sempre estar te entregando em primeira mão os vídeos que aqui são postados, certo? E também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis para que você possa estar acompanhando aqui o Manual da Bolsa nas mídias sociais, como o Instagram, lá no grupo do Telegram também, que é o nosso grupo de discussão e grupo de materiais. E é importante que você se inscreva no YouTube também para você acompanhe sempre aqui também o que está sendo postado, certo? Todas as nossas análises diárias, todos os nossos estudos, os treinamentos também. Assim que eu começar a soltar os treinamentos, eu vou começar a soltar aqui também no YouTube, então é muito importante que você se inscreva aqui. E eu vou pedir para que você deixe o seu joinha também aqui, para que você curta o vídeo, se esse vídeo fez a diferença para você, certo? Se possível também, compartilhe, chame amigos, familiares aí para estar acompanhando com a gente e que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas para poder estar operando aqui no mercado, certo? Então é isso aí, um grande abraço, bons trades para você e te encontro lá no grupo do Telegram e até mais.